Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome do Senhor Jesus, passando aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus, para te desejar uma boa noite, amém? Para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero finalizar junto com você o Evangelho de Marcos, amém? Eu demorei um pouquinho para retornar, para finalizar, mas estou de volta para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, que cada um possa estar me acompanhando na leitura dessa palavra, na leitura do capítulo 15, do capítulo 16, amém? Onde vamos estar finalizando hoje essa leitura abençoada para a honra e a glória do nosso Senhor. E eu tenho certeza que a cada capítulo, a cada palavra, Ele tem falado comigo e tem falado com você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos dar início à leitura da palavra. Amém? Capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Crucifica-os, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-os. Desejando agradar à multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo.
Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedeu uma esponja e em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou, glória a Deus, em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Glória a Deus. 16. A ressurreição. Capítulo 16. Evangelho de Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois do ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aqui nós vemos no capítulo 15, Jesus diante de Pilatos, né? Jesus ele já tinha ali sido pego pelos líderes religiosos, né? Eles amarraram Jesus, levaram-no diante de Pilatos. Então, muitas pessoas, queridos, ali que o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha feito sinais e maravilhas, já tinha curado, já tinha libertado, e já tinha falado do reino de Deus. Aquelas pessoas estavam ali, muitas delas também, lá atrás, elas retrocederam, né? E pessoas mesmas que andavam com Jesus, algumas delas retrocederam, os próprios discípulos do Senhor retrocederam, né? Então, o Senhor aqui, queridos, ele foi perseguido, né? O Pilatos fazia perguntas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para os nossos dias de hoje, que Deus enviou Jesus com promessa, com um propósito. Então, muitas das vezes, o inimigo ele vai usar pessoas para ficar se levantando contra nossas vidas, para ficar nos acusando, nos caluniando, né? Então, Jesus ele nos traz esse entendimento, essa sabedoria, que muitas das vezes, quando nós ouvirmos a voz do opressor, a voz do medo, a voz da acusação, né? Nós temos muitas vezes que ficar calados. Jesus ele ficava calado, ele respondeu ali somente o básico, o necessário, foram pouquíssimas palavras. Jesus não ficou batendo boca com Pilatos, Jesus não ficou perdendo tempo com Pilatos, porque ele sabia quem ele era, porque ele sabia com que propósito ele estava ali. Ele estava ali diante daquelas pessoas, né? Então, aqui as pessoas tinham costume, nessa época, soltaram um prisioneiro, uma pessoa corrupta, um bandido, um assassino. Então, eles preferiram soltar o bandido, o assassino, o incrédulo, do que deixar Jesus livre. Mas nós sabemos, queridos, que era necessário nosso Senhor Jesus ser traído, ser preso, ser crucificado, para que se cumprisse sobre a minha e sobre a tua vida o propósito de Deus, que é a nossa salvação, né? Então, Jesus aqui, queridos, ele estava lá naquela cruz, e do lado direito e esquerdo dele estavam dois homens, né? Dois homens iníquos, dois homens assassinos, estavam ali, dois homens transgressores. Mas nós vemos também na palavra do nosso Senhor que um deles, ele reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados, reconheceu o que ele fazia. Então ele falou para o Senhor: Senhor, não te esqueças de mim. E Jesus, queridos, ele nos deixa esse ensinamento, esse exemplo. Lá na cruz, Jesus, querido, ele pediu ao Pai também, ele rogou, ele orou por aquelas pessoas que estavam maltratando ele. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor Jesus nos ensina que até o mais vil, até o mais pecador que tem que existir, queridos, quando ele se arrepende, ele alcança a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que larga o pecado, ele alcança a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, muitas pessoas gritavam, diziam: crucifica-o, crucifica-o. E pessoas que acompanhavam Jesus desde o seu início do seu ministério, pessoas que viram, mas elas estavam cegas, surdas e mudas.
elas não conseguiam reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo foi maltratado, queridos. Ele foi humilhado, ele foi apontado, amém? E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que também, enquanto nós estivermos nessa terra, queridos, nós vamos passar por isso também. Mas o nosso Senhor Jesus, em nenhum momento, né, ele desistiu do propósito dele por mim e por você. Então, que nós não venhamos a desistir também de estar na presença dele, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos olhar para trás, porque aqui quando ele dá uma ordem, eu acho lindo, porque as mulheres são as primeiras que vão ao sepulcro pela manhã, elas vão, né? Aqui vai dizer assim no 41:15, na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus, elas estavam ali durante a crucificação de Jesus. E elas foram também durante o dia da ressurreição dele, mas ele já não estava, ele já tinha ressuscitado. Mas elas foram lá, elas foram as primeiras a tomar essa atitude, né? Elas foram comprar especiarias, óleos, e elas se juntaram e iam ali no meio do... Nossa, quem é que vai tirar aquela pedra? Quem vai remover aquela pedra para nós? Mas o anjo do Senhor, ele já estava lá dentro, o Senhor Jesus já não estava mais lá. Então o Senhor Jesus, ele vai trazendo aqui no 16, aqui a ressurreição, né? O anjo vai dizer para elas, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês. O Senhor já tinha falado lá atrás. Todo o que ele já tinha falado agora estava acontecendo. Porém, os discípulos, eles deixaram ainda aquela incredulidade tomar conta deles, né? Porque aquelas mulheres chegaram e falaram, mas eles não acreditaram. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio e ali se colocou diante deles, na frente deles, né? E Jesus deu a ordem e disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí o Senhor vai declarar sobre a vida deles que os sinais que vão acompanhar eles, né? Eles vão expulsar demônio, falar novas línguas, vão pegar em serpente, nada vai acontecer, vão beber de algum veneno mortal e não vai lhe causar dano algum. Eles vão impor as mãos sobre os doentes, né? Eles vão impor e eles vão ser curados. Depois de ter falado isso, o Senhor Jesus, ele vai aos céus, volta e se senta à direita do nosso Pai amado, onde ele continua, e que em breve ele estará de volta novamente. Então os discípulos saíram, obedeceram ao nosso Senhor Jesus Cristo, e aí eles saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor é que cooperava com eles, confirmando através das palavras e dos sinais, que hoje para mim e para a sua vida também está sobre as nossas vidas, esses sinais. Amém? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creram, que se batizaram e creram, estão em Cristo. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Senhor. Estamos aqui para ser instrumentos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ser um vaso nas mãos do nosso Senhor, vaso de honra, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nós não venhamos a ouvir a voz do opressor, a ouvir a voz do julgamento, as pessoas apontando, olha, não vai dar certo, olha, tu não vai conseguir, olha, tu não vai para frente, tu não vai prosperar. Que nós venhamos, queridos, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele era ali apontado, julgado, ele ficava calado, queridos. E essa sabedoria ele derrama sobre as nossas vidas, esse entendimento ele nos traz, que nós temos sim que ficar, porque a palavra do Senhor vai dizer que quem nos justifica é Ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos no centro da vontade dEle. Se nós estamos fazendo a vontade dEle, queridos, estamos, queridos, então sendo protegidos e guardados por Ele. E quem vai nos justificar é somente Ele. Amém?
Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, nós finalizamos Evangelho de Marcos e logo em breve nós vamos continuar a fazer a leitura do Evangelho de Lucas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesse canal da Palavra Abençoada. Continua comigo, em nome do Senhor Jesus. Continua a fazer a leitura da palavra comigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, guarde sua família. Em nome do Senhor Jesus, queridos, eu desejo uma boa noite. Amém? Que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor, ao redor da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz e até logo mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para darmos continuidade à leitura da palavra abençoada. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.